Que bom. Início ao nosso bate-papo, né? George, os patrimônios imateriais, no caso do nosso Centro Cultural é o Maracatu Nação, né? Ele movimenta o sistema econômico como um todo, né? É, toda uma cadeia que gera lucro pelo turismo e pelas pequenas vendas que se formam aqui ao redor, por exemplo, né? E aí movimenta a economia daqui da comunidade, sim. Fala para a gente, George, o que é economia criativa e qual a importância dessa economia para a preservação do patrimônio imaterial? Bem, eu entendo como economia criativa uma ferramenta para o desenvolvimento de ações de salvaguarda do patrimônio imaterial. Então já vou logo, né, para a parte final da pergunta, já afirmando o que eu entendo. Economia criativa, tecnicamente falando, é um campo da economia que surgiu em meados dos anos 1990, né? Principalmente a partir de experiências do governo britânico e da Austrália. Sim. Algumas pessoas chamam também de indústrias criativas, embora não sejam termos sinônimos, né? E ela trabalha a relação entre cultura e tecnologia. Então a economia criativa ela trabalha muito com design, moda, arquitetura, artesanato, né? E o centro da economia criativa, né? Quando a gente fala em indústria, em economia, a gente fala muito em capital, em dinheiro, né? O dinheiro da economia criativa, digamos assim, Sim. seria a criatividade, né? A criação, a imaginação, ou seja, o que há de imaterial no valor econômico, né? E o valor econômico que essa criação imaterial humana tem. Sim. Isso seria, em termos gerais, a economia criativa. Os defensores da economia criativa, eles colocam que ela promove um desenvolvimento social inclusivo, né? Você mesmo falou na apresentação que aqui, no caso, o Cambinda movimenta a cultura da comunidade, Sim, né? A com cultura certeza. da localidade onde está inserido. Então, ele promove um desenvolvimento social inclusivo com respeito à diversidade cultural. É uma ferramenta que opera isso, não é? Nesse sentido, eu vejo a economia criativa como um importante mecanismo e uma questão inspiradora de ações de sustentabilidade cultural do patrimônio imaterial, reconhecido pelo Estado brasileiro. Sim. Não é? O grande desafio, a meu ver, é compatibilizar, equilibrar preservação do patrimônio, que é o objetivo central da política pública de patrimônio, de salvaguarda do patrimônio imaterial, com uma sustentabilidade econômica que permita a autonomia financeira dos grupos culturais. Sim. Né? O meu trabalho, minha dissertação, eu estudei o caso do maracatu de baque solto, né? Do maracatu Sim. rural. Mas eu acho que tem grandes semelhanças e a reflexão cabe muito, né, para a situação, para pensar também sobre os grupos de maracatu nação. Sim. Né? Porque são grupos que são formados por pessoas da periferia, de classes sociais com mais vulnerabilidades econômicas, educacionais, e são grupos culturais riquíssimos cenicamente, musicalmente, não é? Esteticamente, ou seja, você pode trabalhar design, você pode trabalhar moda, você pode trabalhar... E semelhante ao maracatu de baque solto, são grupos também que muitas vezes passam por dificuldades financeiras, né? Passam por dificuldades financeiras e a própria atividade do maracatu pode ser uma fomentadora, uma geradora de trabalho cultural e de renda para esses grupos se manterem, né, tendo como foco a preservação, ou seja, sem perder de vista a preservação das tradições. E isso os grupos já meio que fazem muito bem, na verdade. Com certeza. Cabe ao Estado, e no caso ao IFAM, conhecer a totalidade da cadeia produtiva, né, desses bens culturais, produzir dados oficiais sobre essa cadeia produtiva e ver onde é que o Estado pode fomentar ainda mais, estimular ainda mais, dentro das possibilidades do próprio IFAM, né, que o IFAM não abarca toda a política cultural da Secretaria de Cultura, só a política patrimonial. Então, dentro das possibilidades do IFAM,
o que pode atuar nesse sentido, na sustentabilidade econômica e na sustentabilidade cultural do maracatu. Vê, o patrimônio imaterial, o Maracatu Nação, ele vem e fortalece a economia e a representatividade do país e do mundo, além de movimentar a cultura, né? Porque a gente está aqui na comunidade da Campina, no bairro da Campina do Barreto, só que a história da gente ela vai além, né? Ela vai com nossos amigos quando eles vão para fora do país, né? Que leva nossas imagens, tá no YouTube, tá pela rede, né? E aí ele vai para o Brasil e para o mundo, né? E aí pensando nisso, o empreendedorismo, a sustentabilidade e turismo cultural são perspectivas para o desenvolvimento dos patrimônios imateriais de hoje. Essa questão do empreendedorismo, inclusive, muito da crítica que se faz à economia criativa, né? Nem todo mundo abraça a ideia, tem muitas críticas, sim. e muitas críticas pertinentes, com as quais eu estou de acordo também, enfim. E a gente que trabalha com patrimônio tem que estar atento a essas críticas, dizem respeito a essa questão do empreendedorismo. Não é? Há o risco de vocês fomentar uma cultura empresarial, né, que pode prejudicar, né, as próprias tradições culturais. No IFAM, o nosso objetivo, como eu falei, né, a nossa finalidade institucional é preservar os conhecimentos tradicionais, os saberes tradicionais, as práticas tradicionais, admitindo, evidentemente, que elas são dinâmicas, ou seja, elas mudam, né, com o tempo, de acordo com as necessidades sociais, enfim, com as mudanças sociais, ambientais, econômicas também, políticas, enfim. Mas a finalidade é preservar, não é modificar. Então, essa questão do empreendedorismo, ela tem que ser vista com cuidado, né? E a meu ver particularmente, na verdade, ela tem que ser vista como uma subsidiária, se for assim. Se ela puder contribuir, se o empreendedorismo puder contribuir para a preservação, será bem-vindo. Se o empreendedorismo for um fator de mudança, ou seja, de não preservação, né? Aí realmente eu não posso considerá-lo como algo bem-vindo. Eu quero deixar claro que, no meu ponto de vista, cabe ao Estado, isso é o meu ponto de vista, não é um ponto de vista necessariamente do IFAM, é o meu ponto de vista como pesquisador e técnico dentro do IFAM, né, que reflete sobre esse tema dentro do IFAM. O papel do Estado é também subsidiar as atividades culturais e, nesse caso, o patrimônio imaterial. É papel do Estado subsidiar isso. O Estado subsidia por meio de editais, por meio de orçamento direto, enfim, de várias ações envidando recursos humanos, recursos tecnológicos e recursos orçamentários. Tem o subsídio, como é o caso da Prefeitura do Recife, que eu considero essencial para a cultura popular, não só da cidade, mas do estado de Pernambuco. Principalmente a cultura do carnaval, né, que aí nós temos como bens registrados o Maracatu Nação, o Caboclinho, o Maracatu de Baque Solto. Então, o subsídio da Prefeitura do Recife e do governo do estado são essenciais, mas, paralelamente, eu acho que, de forma complementar, o incentivo à sustentabilidade econômica aliada à sustentabilidade cultural, ele é importante. Nesse sentido, o turismo cultural, você incentivar o turismo comunitário, né, o turismo cultural é relevante, sim. Eu acho que casa perfeitamente com a política de preservação do patrimônio, se esse turismo for feito com a participação dos detentores, em todas as etapas do processo, no planejamento, na execução e na avaliação do processo. Se ele for feito com o objetivo de salientar a preservação, de contribuir para a preservação, não é? Ou seja, não o turismo em si mesmo, mas o turismo como diálogo com a preservação, em diálogo com a preservação. Então, eu acho que é uma ferramenta que pode sim ser utilizada e que é compatível, né? A gente tem o turismo no patrimônio material, que é super
fomentado, né, super conhecido, turismo a fortificações, a igrejas, Sim, a exatamente. museus, e por que não a gente pensar no patrimônio imaterial? Como o patrimônio imaterial está muito ligado à vida cotidiana de comunidades, de grupos De sociais, fato. então esse turismo ele ganha, a meu ver, uma feição comunitária, Sim. não é? Um turismo que seja sustentável e que atenda aos interesses da comunidade, principalmente, e à preservação daquele bem cultural. Legal, Jorge. Falando em comunidade, né? As comunidades, as favelas ou quebradas, já como a gente queira chamar, têm potencial, né? Assim como os detentores ou fazedores de cultura também têm, né? E que se reinventam, como você bem falou, né? Que se reinventam e vêm se reinventando a cada dia, a cada ano, a cada momento que passa, né? E para poder também trazer um olhar para dentro de suas comunidades, como você bem fala, né? De eu trazer o meu olhar da minha comunidade e levar para outra comunidade o que eu faço, né? Como eu exerço isso, né? Essa cultura, né? E aí levamos para a comunidade e para difundir a cultura dentro de diversas ações, como festivais de arte e cultura, feiras culturais. E nesses festivais, a gente fomenta a economia da forma como? Nós vendemos nossos produtos, né? Nós vendemos camisas, CDs, tudo aquilo que é produzido, desde brincos, por exemplo, esses brincos que eu estou usando aqui foram produzidos aqui no Centro Cultural. Essa camisa aqui foi produzida por um dos nossos detentores, né? E aí, mas isso ainda não é suficiente para que a sustentabilidade do patrimônio material, que é a casa, né, seja mais elevado. E aí eu te pergunto, Jorge, quais os caminhos que a gente pode alcançar seguindo adiante com esse tipo de ações, né? De fomentações da economia criativa, né? E como os patrimônios imateriais podem se aprimorar para encontrar meios de aprendizados para que a gente possa avançar nesse campo da economia criativa, no que o IFAM ou outras organizações, tipo Fucultura, Prefeitura, Estado, tudo, podem estar colaborando e nos ensinando a fazer a economia criativa gerar melhor. Bem, eu acredito que não há uma receita pronta de como isso, né, de como conseguir uma plena sustentabilidade, não há um padrão, uma receita pronta. Cada bem cultural tem os seus contextos. No Maracatu Nação, cada grupo tem o seu contexto próprio. Sim. É situado em determinado local da cidade, enfim, tem acesso mais fácil a recursos públicos, outros têm um acesso mais difícil, um grupo é maior, outro é menor, enfim, um grupo é mais novo, outro é mais antigo, então tem mais experiência histórica, né? Tem mais articulação, então não há uma receita pronta. Eu acho que, do ponto de vista econômico, digamos assim, eu acredito muito em, primeiro, se mapear, se conhecer a cadeia produtiva daquele bem cultural, né? Quais são os trabalhos que são realizados, não em termos de emprego, mas em termos de trabalho cultural, ou seja, bordadeiras, costureiras, professores, enfim, instrumentistas, cantores, etc. Trabalho administrativo, então mapear essa cadeia produtiva, a relação, por exemplo, do Maracatu Nação com o mercado, ou seja, mapear a relação do Maracatu com as lojas de aviamento, né, com os poderes públicos, né, em termos de recursos, o que ganha e o que dá e o que recebe. Sim. Enfim, isso é importantíssimo para, a partir desse mapeamento, a gente pensar que tipos de ações podem ser fomentadas. Né? Por exemplo, a gente pode dar uma lista de ações estratégicas. Além do subsídio do Estado, né, você pode, para manutenção de grupos culturais, por exemplo, você pode pensar em adaptações para apresentações artísticas, né, adaptações do grupo para apresentações artísticas,
criação de marcas, de design para Sim, propagandas e vender, o grupo criar um design e vender para propagandas, para propagar a imagem do grupo. Tem uma série, a gente pode listar, uma série de medidas, mas o que eu considero mais interessante é ver caso a caso, ou seja, mapear a cadeia produtiva caso a caso, Sim. ver se é do interesse dos detentores fomentar a sustentabilidade econômica dessa maneira, daquela maneira, né? Porque pode ser que não seja do interesse ou que não haja condições sociais, né, e econômicas para aquilo. E os poderes públicos, a meu ver, eles podem investir em formação. Formação. Tanto não só na questão da economia criativa, como na questão de direitos culturais. Sim. Né, na questão de política pública, uma formação em política pública, uma formação como aqui vocês já fazem, né, por exemplo, para o audiovisual, para a criação de produtos, enfim. Evidentemente, sem ferir, sem priorizar, sem nunca deixar de priorizar a preservação, né, que ela é quem deve ser a prioridade. Mas eu acredito muito no potencial dos grupos em saber discernir, né, o que contribui para a sua preservação e o que não contribui. Eu acredito muito nisso, na autonomia dos grupos, no desenvolvimento da autonomia dos grupos nesse sentido. Então, eu acredito que os grupos não vão aceitar de goela abaixo quaisquer ideias que venham de cima, que venham das mentes brilhantes, dos gabinetes, como também o grupo sabe avaliar, né, até que ponto de interesse para a comunidade fazer e de condições que a comunidade tenha de fazer essa ou aquela ação. Mas eu acho que é isso, acho que o poder público pode investir, pode além de manter os subsídios e ampliar, na verdade, também atualizar os subsídios para que os subsídios sejam realmente compatíveis com o que os grupos precisam, com os gastos. Muitas vezes o subsídio, por mais importante que ele seja, não tem um valor atualizado. Eu não falo isso só no caso daqui de Pernambuco, eu falo em outros casos que eu tive conhecimento também de outras leituras que fiz, de outros detentores de outros estados com quem eu tive contato. Nem sempre o subsídio cobre os custos de uma apresentação. Então, os subsídios podem, né, o poder público pode olhar também para o subsídio nesse sentido, de atualizar os subsídios dentro da sua dotação orçamentária, é claro. Porque a gente vê que houve um congelamento nesse subsídio aí financeiro e tal, no que ajuda os grupos culturais, entre outros, né? E aí esses grupos eles vão evoluindo, só que não tem um acompanhamento nessa evolução, nesse subsídio financeiro que vem das estruturas estaduais e municipais. E aí como é que a gente vai conseguir lidar com esse congelamento, que a gente vai sempre evoluindo, coisas novas vão surgindo, as lojas, né, que acompanham a nossa trajetória, onde a gente vai adquirir aqueles materiais, são sempre modificados os preços, né? E aí como é que a gente pode tornar aquele meio termo compatível com o que a gente tenha? Isso. Além dessa atualização dos subsídios, no caso do IPHAN, eu desejo, o meu desejo particularmente, é que possa haver um dia um subsídio federal também para os bens registrados, né, os bens culturais registrados, atendendo evidentemente a necessidade caso a caso, analisando-se contexto a contexto, e aliado a manutenção e a atualização dessa política de subsídios, que o Estado possa investir os poderes públicos em formação, como eu falei. Ou seja, a gente pode ter uma formação conjugada para estimular os grupos a concorrerem ao Fucultura. O Fucultura tem linhas, por exemplo, eu não sei se atualmente, eu não conheço o edital atual, mas eu já vi em anos anteriores uma linha para manutenção de grupos culturais. Tem uma linha, o Fucultura, muito significativa, muito importante, de salvaguarda de bens registrados. Tem uma linha onde o Maracatu Nação, o Maracatu de Baque Solto, o Cavalo Marinho, o Caboclinho, o Frevo podem propor projetos. Então, formação nesse sentido de capacitar para que os detentores possam propor projetos no Fucultura, estimular isso, e formação nessa área de economia criativa, ao meu ver, também eu acho muito importante. Que nessa formação
seja passado tanto as vantagens da economia criativa, digamos assim, a novidade que é Sim, isso, porque é uma sim. coisa muito recente, né? É verdade. De meados dos anos 1990, mas também que seja abordada as críticas, que sejam abordadas essa questão, né, as questões mais delicadas. Então, que a formação em economia criativa seja dada de maneira franca, honesta, e como é um patrimônio, que seja complementar à preservação, e não que ela seja superior à preservação. Nossa finalidade maior é a preservação do patrimônio, né? É a salvaguarda do patrimônio imaterial. Jorge, eu tive contato com alguns grupos, né? De troças e blocos, né? De comunidade, que eles estão registrados ali nas suas prefeituras, né? Porém, eles não têm esse discernimento de dizer eu tenho capacidade, ou de enxergar a capacidade que cada grupo, cada pessoa que está ali inserida tem de fazer um projeto, né? Será que, George, na tua visão, seria um dever do município capacitar essas pessoas, né, esses detentores que não fazem ideia de como fazer um projeto? Será que seria viável, né? Como posso dizer? Obrigatoriedade mesmo, né, do município em propor aulas de políticas públicas, aulas de como você produzir um projeto para que o seu grupo seja otimizado dentro do município, para que você também possa aparecer, né? Como é que seria isso, ao teu ver? A Constituição Federal, a Constituição do Brasil, no artigo 216, ela diz que cabe ao Estado, com a colaboração da comunidade, preservar o patrimônio cultural brasileiro. Então, a Constituição não especifica município, ou cabe à União Federal ou aos estados. Cabe ao Estado, todos os entes. Então, não é só uma questão municipal. O patrimônio, a preservação do patrimônio é uma questão de município, de Estado e da União Federal. Sim. Certo? Então, eu acho que todas as esferas têm que atuar na salvaguarda do patrimônio imaterial. Todas as esferas devem atuar dentro das suas áreas de competência. O quadro que nós temos no Brasil é que muitos municípios não têm uma estrutura de cultura. Tem secretarias, alguns nem secretaria de cultura têm. É verdade. Né? Recife tem uma política muito antiga, muito tradicional de cultura, de apoio à cultura popular. O estado de Pernambuco também. Então nós somos muito felizes aqui por isso. E os órgãos têm uma parceria, têm um diálogo constante. Né? O IFAM e a Fundarp, sim, o IFAM e a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife. Então a gente sempre tem uma atuação, né? O IFAM tem assento no Conselho de Cultura do Recife, né? Conselho de Política Cultural do Recife. Então a gente está sempre em diálogo, em atuação. O que a gente precisa é tornar ela mais sinérgica, né? Mais sistemática, e aumentar também a capilaridade dos órgãos. Então, uma troça lá do município do Paulista, por exemplo, tem a sua relação ali com a prefeitura, mas o Estado precisa chegar lá também, o IFAM também precisa chegar lá. Então o que a gente precisa é aumentar a capilaridade também do Estado, né, do IFAM, dos órgãos estaduais, para chegar nessa comunidade. A gente sabe que a gente não tem estrutura de pessoal para dar conta da totalidade. Mas aumentar essa capilaridade é necessário e é possível de fazer. A política de salvaguarda do IFAM, ela é feita... o IFAM recomenda que se constitua um comitê gestores, que na verdade não é nem comitê gestor, o termo é coletivo deliberativo de salvaguarda. Então o IFAM recomenda, não é obrigatório, que se estabeleça um coletivo, uma instância coletiva de diálogo, e essa instância deve envolver o IFAM, os detentores, mas também outras instituições parceiras, prefeituras, governo do estado. Então, por exemplo, a gente tem um comitê gestor de salvaguarda do frevo, a gente tem um comitê gestor do Maracatu Nação, né, que
fez muitas reuniões entre 2018 e 2019 por causa da pandemia. Pararam um pouco as reuniões, mas a gente pretende retomar de modo virtual, evidentemente. Então, a gente estabelece essas instâncias coletivas de diálogo e de decisão em torno da salvaguarda, e isso aproxima Estado, município, órgão federal e os detentores, entendeu? Então, a política de salvaguarda proposta e coordenada pelo IPHAN, ela busca dar conta dessa maior capilaridade, dessa maior proximidade. Um dos princípios da política de salvaguarda é a gestão compartilhada do patrimônio imaterial com vistas à sustentabilidade. Então, a gente busca dar conta disso e à medida que o tempo passe, a nossa expectativa é sempre abarcar o maior número possível de grupos. A política pública não se dá apenas no Estado, né? A sociedade civil tem um papel. A sociedade civil, autonomamente, sem precisar do Estado, pode executar a política pública. Como nós da sociedade civil, podemos agregar melhor essas pessoas que não têm informação, que são muitas vezes analfabetas funcionais, de fato, da escolaridade falando assim, e muitas vezes analfabetas de informação. E aí é papel nosso também, que somos um pouco mais informados, temos uma amplitude de horizonte de informações mais ampla, levar informação para essas pessoas, né? Como a gente pode estar transmitindo essa informação? Muito importante esse ponto que você tocou, Rafaela. A política pública, ela não é feita apenas pelo Estado. E não é feita apenas no âmbito do Estado. Uhum. A sociedade civil tem um papel e faz política pública. Faz parte da política pública. Sim. E executa a política pública. No caso do patrimônio imaterial, é mais importante ainda, não é para tanto que o IPHAN adotou como um princípio, com certeza, né, a participação dos detentores diretamente na política em todas as fases, no planejamento, na execução, na avaliação. Então,
os detentores, eles têm em seu meio pessoas analfabetas que não têm não tiveram muita educação formal, digamos assim, mas também tem em seu meio pessoas que têm acesso, com certeza, né, à educação, que entendem de informática, por exemplo, que entendem que estão fazendo curso superior, enfim, que têm uma formação escolar, que possam ir atrás desses recursos públicos, né? A gente sabe que a política de editais, ela coloca imensas dificuldades para os grupos. Imensas dificuldades documentais, administrativas, burocráticas. Mas a gente vê também, ao mesmo tempo, que os grupos estão buscando se reinventar e buscando parcerias até na iniciativa privada, com produtores culturais que sejam aliados, né, com pessoas de empresas que possam ajudar, empresas amigas, enfim. Então, o rol de parceiros dessa política pública não se esgota na relação entre Estado e detentores, né? Os detentores, eles têm autonomia e o importante é que isso se fomente de buscar parcerias, né, na iniciativa privada, em outras instituições, nas organizações sociais, nas ONGs, enfim, em outras instituições da sociedade civil organizada que possam contribuir, né, que possam permitir com que os grupos se desenvolvam sua preservação e desenvolvam o seu trabalho de uma maneira inclusiva. Não é? Então, os detentores... tem uma frase que a gente diz internamente aqui no IFAM de Pernambuco, que o importante é que quem sabe se junte com quem não sabe. Com certeza. Então, essa junção, esse encontro é que vai fazer com que todos sejam incluídos no processo de salvaguarda, no processo de preservação e nas ações culturais dos grupos, né? Então é muito importante, por exemplo, que um mestre idoso que não tenha muita alfabetização tenha, por exemplo, um neto que vá buscar conhecimento, enfim, para, por exemplo, candidatar o avô que é mestre a patrimônio vivo. Sim. Ou um neto, ou um sobrinho, ou um primo, ou um vizinho que vá inscrever o grupo daquele mestre num edital do Fucultura. E eu conheço grupos, por exemplo, no Frevo, por exemplo, que foram assim, começaram um edital, concorria num edital, perdia, mas aí depois tentou de novo, buscou mais gente, mais conhecimento e tal, e conseguiu, por meio de editais, levar seu grupo para outros estados do Brasil, para o Rio de Janeiro, para Tocantins, enfim. Então, é possível, é difícil, mas é um caminho de construção. A salvaguarda, o IFAM entende como um processo. Então, tem uma caminhada, né? E aí a gente... É um caminho de aprendizagem. É um caminho de aprendizagem também para a gente do Estado, que a gente precisa ser capacitado, e a gente aprende com os detentores, a gente aprende com os grupos, né? A gente aprende também do próprio Estado, ou seja, nós do IFAM aprendemos as limitações da política na questão de previdência social, na questão de receita federal, na questão... Então a gente está em diálogo com outras áreas, a questão da educação, a questão de meio ambiente, a questão de saúde, que aparece muito em demandas de salvaguarda do patrimônio imaterial, né? Aparece muito para a gente questões de saúde. Então a gente está aprendendo também com... então é um processo de aprendizado geral. De fato. George, para a gente encerrar a nossa entrevista, né, deixa para a gente uma mensagem, né, sua, como essa pessoa que trabalha o patrimônio cultural, né, e que está aí dando vez e voz para muitas pessoas que estão ali, que lhe conhecem, que te procuram, né? Deixa uma mensagem para a gente. Bem, a primeira mensagem é que todo mundo possa se cuidar o máximo, cuidar de si, de seus familiares, de seus amigos, enfim. Então, todo mundo, o cuidado, né? E eu queria, assim, como técnico do IFAM, dizer para o público que está assistindo, enfim, para todos aqui do Cambinda, que eu estou à disposição, né? Do Cambinda, dos grupos de maracatunação, enfim, que quiserem, que desejarem procurar o IFAM Pernambuco, não apenas eu, como a equipe do setor de patrimônio imaterial. Com certeza. Né? Nós temos
São 3 historiadores, eu como cientista social, tenho uma museóloga e uma psicóloga e pedagoga na equipe. Então, a gente está à disposição para atender, para, enfim, ouvi-los, principalmente, ouvi-los e ajudar nas demandas que forem necessárias e que forem possíveis para a gente fazer. Então, acredito que o processo de salvaguarda do Maracatu Nação já começou, já teve início, teve uma primeira culminância, que foi o primeiro Congresso Nacional do Maracatu Nação, em 2019. Estávamos lá e foi muito gratificante. E eu acredito que aquele foi o primeiro de passos grandiosos nesse processo de salvaguarda com vistas à sustentabilidade cultural do Maracatu Nação, com autonomia para os grupos e para os detentores. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui conversando conosco hoje. E não se preocupe não, viu, que você vai voltar. Estou à disposição. Pode convidar que a gente vem. Com toda certeza. Esta foi mais uma TV Cambinda. Eu sou Rafaela Gomes e até a próxima.